Crianças também, se quiser se posicionar de perto do elevador também, já pode. Bom, fique de pé. Já está conosco o pastor Dionísio, em que veio de Santo Amaro para trazer a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Vamos orar por eles? Vamos pedir para que Deus possa usar ele nesta noite. O tema é o batismo do Espírito Santo. Amém? Levante suas mãos. Oramos. Senhor Jesus, aqui está o teu filho, Senhor, neste momento, em que se apresenta a ti, Senhor, como campo na rabá do Serenicai, amando, legaia, sobre, camandácia, instrumento nas tuas mãos, usa ele, Senhor, como o Senhor quiser, da maneira que quiser. Senhor, aqui está a tua igreja, e portanto eu te peço sobre a vida dele, sobre a casa, sobre a família, Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, abençoe tudo quanto colocar as mãos, e abençoe o seu ministério, e dá vitória, em nome de Jesus. Senhor, pastor Dionísio, e as palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Quem é de Deus, diga glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Levante as mãos de vocês, adoradores. Cante assim comigo. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Levante
Responde com fogo a oração deste lugar, o clamor deste lugar. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. O Senhor é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo. O Senhor tem total liberdade aqui nesta noite. Continua na direção deste culto, Espírito Santo. Ajuda-me a anunciar a Cristo e a palavra. Manifesta o teu poder, a tua glória neste lugar, Senhor. Senhor meu Deus, entra com a tua providência em todas as áreas dessas vidas. O Senhor é sabedor, conhecedor de toda a necessidade dos que aqui estão. Senhor meu Deus, faça maravilhas nesta noite. A tua palavra é a verdade que liberta. E hoje, Senhor, estamos neste culto de adoração a Ti. Este culto racional, Senhor, é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. É o nosso culto racional. E temos certeza que não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas sairemos daqui mais uma vez abençoados por Ti. Sairemos daqui renovados, transformados pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ainda de pé. Ainda de pé. Amém? Hoje, o tema do culto de hoje é o batismo do Espírito Santo. Diga comigo, batismo do Espírito Santo. Tem o batismo com Espírito Santo. Hoje é o batismo do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui. Quem lembra da sua conversão? Quem lembra? Quem lembra quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Quem lembra aí? Presta atenção na pergunta. O que você sentiu no dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Quem lembra? Deixa eu ver aqui um irmão, aqui uma irmã, aqui. Irmã Sebastiana, que eu conheço. A senhora lembra quando a senhora se converteu? Quando a senhora confessou Jesus como Senhor e Salvador, conta para mim como é que foi. O que aconteceu naquele momento depois? Não tenha vergonha não. Foi muitas bênçãos, muitas Não, o que você sentiu? Eu senti uma alegria muito Muita alegria, o que mais? Muita alegria, e na hora eu senti o poder de Deus na minha vida. Muita alegria. Muita alegria, o É. poder de Deus. Quem mais aí quer testemunhar? O obreiro ali que eu conheço há muito tempo. O que você sentiu quando o pastor confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Muita alegria. Irmãos, por que eu estou perguntando isso? Porque o mistério começa quando você aceita Jesus. Vocês estão entendendo? Se eu for perguntar para cada um que estão aqui, tem uma experiência, comigo foi diferente. O dia que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, foi uma alegria tão grande. Cheguei em casa, não queria jantar, não queria dormir, estava só glória. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É lógico que nem todos acontecem assim, porque muitas das vezes fez aquela oração não com sinceridade, mas na caminhada o milagre aconteceu. Mas muitos de vocês que aceitaram Jesus, no momento que vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da alma de vocês, vocês já receberam uma bênção grande que nós vamos falar sobre ela aqui. Abra suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Abra a tua Bíblia. Tudo é na Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo da igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Se você não tem a Bíblia, clica aí no Google. 1 Coríntios, capítulo 1, vai aparecer o capítulo inteiro. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Diga comigo: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, o versículo diz assim: mas vós sois dele. Dele de quem? De Deus agora. Por quem? Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Jesus lá na cruz,
Ele propiciou para nós essas 4 bênçãos. Diga: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está entendendo? Como é que você se tornou santo? Através do sacrifício de Cristo. Amém? Olha para cá, na minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Justiça. Vou falar sobre a justiça. Olha para cá. Um termo tirado dos tribunais, é a determinação judicial de Deus para retificar todos os erros. Olha aqui. Sua dádiva para o culpado, que afasta toda a condenação e coloca em estado de justificação, incluindo a absolvição completa de todas as acusações contra ele. Então, em Isaías 64, do versículo 6 ao 8, diz que a nossa própria justiça é como o trapo da imundícia, mas a justiça de Cristo é perfeita. Você veio do jeito que estava, na imundícia, no pecado, no erro, você aceitou Jesus e alcançou a justiça de Cristo e se tornou justo. Você se torna justo não é pelo seu mérito, mas é por Jesus em você. Amém? Santificação é um símbolo tirado do templo, mostrando a necessidade de se purificar da contaminação. Inclui renovação feita pelo poder do Espírito Santo. As pessoas pregam muito santificação e esquecem de Jesus e esquecem do Espírito Santo. O Espírito Santo está num processo de santificação em nós, dia após dia, preparando nós para o arrebatamento da igreja. Então, lá na cruz também, a santificação, a justificação. E por último aqui, a sabedoria, não preciso falar, né? Que a sabedoria que nós temos, ela é espiritual, vem do alto, vem do Pai das luzes, é dada pelo Espírito Santo, é Jesus em nós. Agora, a redenção, é o que eu quero falar aqui. A redenção. O que é a redenção? Olha para cá. Redenção, tirada de um passado de escravidão e dívida. Fala de liberdade final de todos os aspectos do pecado, incluindo a ressurreição do corpo. Vai lá na frente, começa lá na cruz e vai a ressurreição do corpo. Diga redenção. Redenção quer dizer redimir, remir. O sacrifício dos animais no Antigo Testamento cobria o pecado. O sangue de Jesus lava o pecado, redime o pecado, purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus purifica o homem de dentro para fora. O trabalhar de Jesus é de dentro para fora, consciência, espírito, alma e corpo. O trabalhar de Jesus é de dentro para fora. É a santificação, espírito, alma e corpo. Diga comigo, espírito, alma e corpo. Então, o que nós vamos falar do batismo do Espírito Santo. Por que eu estou lendo aqui? Primeiro eu tenho que explicar para vocês o que Jesus fez por nós. Diga comigo, sabedoria, justiça, santificação e redenção. 4 bênçãos lá na cruz. Olha para cá, agora vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Abra a tua Bíblia aí. Batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. O pastor Paulo já leu hoje aqui, no capítulo 12, no versículo 27 e 28. Não aqui, lá em Santo Amaro, né? Mas estão aí, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Encontraram? Batismo do Espírito Santo. Não é com o Espírito Santo, é do. Há uma diferença, irmãos. Diz assim, porque assim como o corpo é um, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, diga assim comigo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Veja que a palavra Espírito, a primeira letra é maiúscula, é o Espírito Santo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito.
formando um corpo. Diga, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Diga, todos temos bebido de um Espírito. Deixa eu dizer algo para você aqui. A pessoa, ela aceita a redenção de Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ela aceita o quê? A redenção de Cristo. Ela aceita o que Jesus fez por ela lá na cruz há 2022 anos atrás. Não foi ontem, faz 2022 anos. Então ela aceita a redenção de Cristo. O que acontece? O que é o batismo do Espírito Santo? É o batismo no corpo de Cristo. Diga comigo, é o batismo no corpo de Cristo. Quando a pessoa sai das águas do batismo nas águas, ela entra em comunhão com o corpo de Cristo. O que nós estamos falando é o batismo do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, aquela confissão verdadeira, o que acontece? O Espírito Santo entra ali agora. Ela aceitou a redenção de Cristo e o Espírito Santo entra naquele corpo agora, naquele tempo. Por isso que eu perguntei agora há pouco para vocês, o que vocês sentiram no dia que vocês confessaram a Jesus? Eu não estou dizendo batismo com o Espírito Santo, é outra coisa. Estou falando do Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo? Está dando para entender? O que me chama a atenção aqui, presta atenção, o batismo do Espírito Santo não é somente para os pentecostais, está entendendo ou não? Não é somente para os carismáticos, não. O batismo do Espírito Santo é para todo aquele que aceita Jesus. Deixa eu dizer algo, não importa a denominação, passa a pertencer ao corpo de Cristo. É o batismo no corpo de Cristo. Aceitou a redenção de Cristo, o Espírito Santo vem e entra. Eu sei que parece meio contraditório, meio fora, mas é isso aí. Eu tive essa experiência e muitos de vocês tiveram. Amém? Agora abre a tua Bíblia aí. Vamos mais aqui. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Seis, 5. No livro de Romanos. Abra a Bíblia. Você não pode sair daqui confuso. Capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Você não aceitou a redenção de Cristo? Amém? Olha aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas. Abra a Bíblia, capítulo 3, versículo 28. Se eu estiver muito rápido, vocês me avisam. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Estou chegando no Gálatas aqui. Até passou. 3, 28. Diz assim, ó, nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a promessa era só para os judeus, certo? A porta da graça se abriu após a ressurreição de Cristo, e a salvação hoje é para todo aquele que nele crê. Amém? Ó, nisto não há judeu nem grego, ó, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Interessante que o mesmo Espírito Santo que é dado para o homem é dado para a mulher também. Amém? Vocês que é contra aí as mulheres fazer alguma coisa na obra de Deus, elas também recebem o Espírito Santo. Olha para cá. Todos são um em Cristo, não é isso? É a unidade. Diga glória a Deus. Vamos ver mais uma base bíblica aqui. Ó, Efésios capítulo 2, versículo 13. Abra sua Bíblia. Efésios 2, 13.
2:13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo poder do sangue de Cristo chegastes perto. Aqui está dizendo, deixa eu ler o 14 aqui, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. A partir do versículo 11, está dizendo assim: gentios e judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. A parede da separação caiu, e nós também, os gentios convertidos a Cristo, tomamos posse da bênção também. Amém? Vamos lá, mais uma base bíblica para nós lermos aqui. Tem glória a Deus aí, irmãos? Tem glória a Deus aí? Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses. Abra a Bíblia, senão você não vai entender. Capítulo 3, versículo 11. 3:11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Quantos aceitaram a redenção de Cristo aqui? Levante a mão. Graças a Deus, né? A porta da graça se abriu e nós entramos por ela. Vamos ler mais uma base bíblica aqui. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Que maravilha, né? João capítulo 6, versículo 63. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 63. Glória a Jesus. Diz assim, o 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus, antes da sua morte expiatória na cruz, ele institui a Santa Ceia do Senhor. Aqui ele estava cumprindo o ministério dele, não tinha passado pelo sacrifício da cruz ainda, e ele começou a falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer desse pão viverá para sempre. E muitos já abandonaram, não andavam mais com ele, muitos dos discípulos. E Jesus chegou para os 12 e perguntou: vocês também se escandalizaram? Querei vós que tirar-vos? E o Pedro, sempre ousado, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Então, o que eles não entendiam? Jesus estava falando de coisas espirituais que o homem natural jamais ia entender. Hoje nós entendemos, temos o Espírito Santo, é a Santa Ceia do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é bebido. E aquele que de mim se alimenta, também viverá por mim, tem vida em si mesmo. Só que os discípulos judeus que seguiam Jesus, como nos pode esse da sua carne a comer? Aí Jesus repreende eles, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eles eram homens naturais, por isso que eles não entendiam e não discerniram o que Jesus estava falando. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus, né? Amém? Vamos lá, mais uma base bíblica aqui. Já estou terminando já, irmãos. Glória a Deus, maravilha. Efésios capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Abra a tua Bíblia, eu quero que você abra comigo aí. Efésios capítulo 1, versículo 12, 13 e o 14. Glória a Jesus. Capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Todos encontraram?
Efésios capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Com o fim de sermos para louvor de sua glória, da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Diga comigo, para a redenção. Diga, para a redenção. Olha a palavra redenção aí, que está lá em 1 Coríntios 1,30. Para a redenção da possessão de Deus. Olha para cá. Quem ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e aceitou a Jesus, olha o que está dizendo aqui no versículo de número 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, diga comigo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você creu no evangelho? Creu no evangelho? Glória a Deus. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. O selo do Espírito Santo em nós é uma garantia. Quando você vai alugar um imóvel, vão exigir de você ou um fiador com a escritura de um imóvel, ou 3 meses de aluguel adiantado, porque se você não pagar, tem aqueles 3 meses lá de calção, digamos assim. E se a pessoa não pagar o aluguel, o fiador que financiou aquilo vai pagar. Alguém tem que pagar. O Espírito Santo, o selo do Espírito Santo em nós é uma garantia, é um penhor. Quem está entendendo a coisa? É uma garantia. É lógico, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o selo do Espírito Santo no cristão é a garantia da redenção, da possessão de Deus para louvor da sua glória. Amém? Olha aqui, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Penhor significa depósito, entrada ou primeira parcela. O Espírito Santo investido em nós é o título de Deus para nos possuir inteira e eternamente. Está vendo a importância do Espírito Santo, querido? Pouco se fala do Espírito Santo. Ainda falei com o pastor Paulo, quando se foi para falar do Espírito Santo, não deu para resistir. Eu gosto do culto do Espírito Santo. E por falar do Espírito Santo, muitos aceitaram Jesus há tantos anos e não tiveram uma experiência ainda com o Espírito Santo. Tem apenas o conhecimento como um símbolo, como um azeite, mas não ele é real. Ele não é uma ficção, não. O Espírito Santo, ele é real. Ele é real. Ele é Deus. E olha para cá, querido. E ele habita em você, está selado em você. Eu não quero falar do batismo com o Espírito Santo, mas não tem jeito. Eu não dou, mas não tem jeito. Você não está abandonado, não, meu irmão. Jesus foi para o Pai, foi para o céu e me deixou só. Não. O Espírito Santo veio. Está no comando da sua vida, está preparando você para o arrebatamento da igreja. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode glorificar a Jesus. Aleluia. Olha aqui. Então o selo do Espírito Santo é a garantia da redenção da possessão de Deus. Veja que a palavra redenção ela continua conosco na caminhada até a ressurreição. Ela não para. Você aceitou a redenção de Cristo,
Aí você recebeu o que? O batismo do Espírito Santo. Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, Ele entrou e falou: agora esse templo é meu. Parece que não. Essa alegria que você sentiu, muito sente diferente. Teve um irmão em Santo Amaro hoje que ele falou que ficou 3 meses, crise de choro. Outros ficou 15 dias orando em língua, só de ter confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Quando você aceita Jesus, aceita a redenção de Cristo, o Espírito Santo entra, sela você. Quem está entendendo a coisa? Eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, vai ser tratado aqui outro dia. É do Espírito Santo. Diga, batismo do Espírito Santo. Então, quando você aceita a redenção de Cristo, você recebe o batismo do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei se eu vou conseguir falar essa palavra. Interdenominacional. Não é o privilégio de uma denominação. Quando a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ela recebe o batismo do Espírito Santo. Não importa se é pentecostal, se é tradicional, congregacional, quando confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceita a redenção de Cristo, essas 4 bênçãos acontecem na vida dela. Diga: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Redenção, o Espírito Santo entra. Tem glória a Deus aí? Ou não? Glória a Deus. Tem glória a Cristo aí? Glória a Deus. Aí a pessoa passa a ser o quê? Passa a ser membro do corpo de Cristo. Diga, corpo de Cristo. Que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler mais uma vez para vocês aqui. Mais uma vez. 1 Coríntios 12, 13. 12, 13. 12, 13. Diz assim, 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Aqui não é batismo nas águas não, é batismo no corpo de Cristo. Em um Espírito, formando um corpo. Diga, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, que é o Espírito de Deus. Siga de pé todos em nome de Jesus. Todos parados em nome de Jesus. Levante as mãos. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele pois glória para todos sempre, amém. Levante as mãos de vocês. Eu quero agora chamar aqui na frente todas as pessoas que precisam de Jesus. Olha para cá, a palavra salvação, preste atenção. A palavra salvação, quando você diz para alguém, Jesus Cristo te salva, tem aqueles irmãos que falam logo assim, ou você aceita Jesus, você vai para o inferno. Não está errado não, tem 2 caminhos, o céu e o inferno. Mas olha, se você analisar na palavra de Deus, você vai ver que tem coisas melhores para falar para a pessoa. A palavra salvação, na tradução do grego para o português, sabe o que ela quer dizer? Quando você diz para alguém, Jesus Cristo te salva, você quer que eu leia só uma base bíblica para vocês? Vamos lá em Zaqueu, capítulo 19. Jesus disse para o Zaqueu: olha, Zaqueu, desce da água, hoje chegou salvação nessa casa. Abre aí, é Mateus 19? Deixa eu ver se é Mateus 19. Zaqueu, deixa eu passar isso aqui, para que seja completo. Meu horário aqui já são 19. Mateus 19, aqui é divórcio. Presta atenção, a palavra está lá em Zaqueu. Vamos lá em Atos 28, 28, vai, já resolve o problema. Atos 28, 28. Fala de salvação também. Já vamos agora no tempo da igreja. 28, 28. Diz assim:
Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. A salvação foi enviada primeiro aos judeus, israelitas, mas eles rejeitaram. Aí Paulo vai agora para os gentios, essa salvação. Sabe o que significa a palavra salvação aqui? No capítulo 28, versículo 28, na tradução do grego para o português, diga comigo: resgate, libertação, segurança, liberação, livramento, preservação. É a palavra geral da salvação cristã, comparado com soteriologia, soterion. Aí é uma palavra que inclui, significando perdão, diga perdão, cura, prosperidade, libertação, segurança, resgate e reintegração. Olha aqui, a salvação de Cristo é total, tendo como objetivo o homem completo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Se você chegar e falar para uma pessoa assim, ou você aceita Jesus, você vai para o inferno. Ok, não está errado. Mas se você falar para ele: querido, Jesus Cristo te salva, Ele te cura, Ele te liberta, em Jesus você está seguro, em Jesus tem livramento para você, em Jesus tem proteção para você, em Jesus tem saúde para você. Quem está entendendo a coisa? Então eu estou oferecendo um Jesus para você que está nos visitando hoje, que vai suprir toda a tua necessidade lá na cruz. A palavra salvação, ela é completa. Quem está entendendo a palavra? A palavra salvação, ela é completa. E eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas católicas que estão nos visitando hoje, que estão afastados do Evangelho, que nós queremos fazer uma oração por vocês. Jesus Cristo ama vocês. Ele não quer, como diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Levante as suas mãos, entregue a sua alma para Jesus. Ele vai mudar a sua história. Nós não temos esse poder não, mas o Senhor Jesus, aliás, Ele já fez na cruz por mim e por você. Só falta você tomar uma decisão. A decisão é você que toma. Tem alguém para Jesus, para aceitar Jesus hoje? Se tem, vem aqui na frente. Fique no Espírito, igreja. Não precisa ficar com vergonha. Tem alguém para reconciliar com Deus hoje? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Se tem, venha na frente. E quantos são crentes em Jesus Cristo aqui? Levante a mão para mim. Eu quero conhecer vocês. Quantos são crentes em Jesus Cristo? Levante as mãos de vocês. Levante as mãos, siga de pé. Não é por força nem por violência, não é? Mas você ouviu a palavra de Deus hoje. E tem 4 bênçãos para você: sabedoria, justificação, santificação e redenção para você. Levante as mãos, você que não aceitou Jesus ainda. Levante as mãos, cante comigo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Levante a sua mão. Deus abençoe vocês. Pode continuar aí. Para o seu, para o seu louvor. Mais uma vez. Na Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
Marcelo, eu quero fazer uma oração por vocês. Levante as mãos. Quantos precisam do Espírito Santo? Quantos precisam de um renovo nesta noite? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Levante as mãos, todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, estenda tuas mãos desde os altos céus. Desça, Senhor, uma unção especial sobre a vida de cada pessoa. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toca nessas vidas. Toca, Espírito Santo. Toca no teu toque divino. Toca, Espírito Santo. Vai tocando agora. Toca neles, eu te peço em nome de Jesus, com a unção da cura, com a unção do renovo, com a unção da alegria. Faça maravilhas no teu Deus, aqui na frente e lá atrás. Toque, Espírito Santo. Que eles saiam daqui, Senhor, impactados pelo Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, receba, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebam luz, 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 luz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as mãos de vocês. Levante as mãos. Já está conosco. O pastor Marcelo vai dar continuidade. Vamos receber o servo de Deus com aquelas palmas bem alegres, louvando a Deus. Mais forte, mais alegre para Jesus. Mais forte, mais alegre, toda honra, toda glória, todo louvor ao nome santo do Senhor. Novamente cumprimenta todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimenta todos com a paz do Senhor Jesus. Ufa, pensei que eu tinha ficado sozinho. Bora.
Você está aqui porque o Senhor te fez uma promessa. Você está aqui porque até aqui te ajudou o Senhor. Você está aqui porque até aqui te fortaleceu, te sustentou o Senhor. Você está aqui porque até hoje a graça do Senhor foi sobre a sua vida, e por isso você não caiu, e por isso que você está em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Preste atenção, tem 19 pessoas em nosso meio que tem um momento na sua vida que você se sente muito fraco, e você fala assim: eu acho que eu não vou aguentar. Vai sim. O Senhor segura nas tuas mãos. O Senhor segura nas tuas mãos. São 19 pessoas. Levante a mão. Receba de Deus graça, receba de Deus força. O Senhor segura nas tuas mãos. Você não vai cair. Você não vai cair, não. Você vai ficar de pé. É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te dá graça. É o Senhor que também fala para você: não temas, eu estou contigo. Eu nunca te deixei, não vou te deixar, nunca te abandonei e não vou te abandonar. O Senhor manda falar para essas 19 pessoas. 5 pessoas que me falam: Senhor, vocês estão vivendo um momento assim muito difícil no meio da sua família, muito difícil, mas fique tranquilo. Sabe o que o Senhor manda falar? Que Ele vai agir, Ele vai mudar o cenário, Ele vai mudar a história. 5. A Gaia soube que me dava séria. Recebe de Deus, recebe de Deus. Ele falou: eu vou mudar essa situação, eu vou mudar esse cativeiro. Aonde não há alegria, vai haver alegria. A tristeza não terá mais lugar. Não, porque a alegria do Espírito Santo vai invadir. Faltam 2. Recebe na casa. Recebe. Recebe de Deus. 8 pessoas nesse meio. Você olha para a sua vida, você vê que está chegando no meio do ano, e você pergunta: Deus, aonde está a sua promessa? O tempo está passando, Deus, e o Senhor me fez. Fica tranquilo. No tempo Deus trabalha, no tempo Deus cuida, no tempo Deus age, no tempo Deus a favorece. Pode estar difícil, mas é no meio da dificuldade que Deus trabalha mais. É no meio das dificuldades que Deus age mais. Deus não vai agir no momento da abundância. No momento da dificuldade é que o Senhor vai agir por você. Quero vitória de Deus. Fique tranquilo, o tempo é de Deus. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Não precisa se apavorar, não precisa se preocupar. A promessa dele é fiel. Passa os céus e a terra, muda-se os tempos a lei, mas a palavra do Senhor continua fiel. É a mesma de ontem, é a mesma de hoje e será eternamente. Recebe de Deus a vitória. Aquieta o teu coração. Aqui tem 6 pessoas ao meio. Você está guardando de Deus uma resposta para você fazer uma viagem. Fica tranquilo. A resposta de Deus, ela virá sobre a sua vida. Mas o Senhor ainda fala assim para você: olhe mais, busque mais. Porque dentro dessa viagem Deus tem surpresa para você. Não é uma surpresa pequena, é uma surpresa muito grande. Mas é necessário que você olhe mais. Senhor, mas eu posso viajar amanhã? O Senhor vai se espera. Aquieta o teu coração. O tempo de Deus é gostoso. Nós nunca entendemos o tempo de Deus, mas quando estamos fazendo as coisas de Deus, começamos a entender o tempo de Deus. O tempo de Deus, existem coisas tão grandes, tão mistérios, tão profundos, é que às vezes nós olhamos o hoje, mas o Senhor enxerga o amanhã. Ele sabe o seu amanhã. Então Ele fala para você: aquieta, busca tão somente, porque Ele é que vai preparar tudo. Cara, você recebe de Deus, pode receber aí. O Senhor vai preparar tudo. Fique tranquilo. Quando você pensar que não, as coisas vão ocorrer de uma forma tão rápida, vai dizer assim: meu Deus, eu achei que ia demorar tanto. Mas existe surpresa de Deus nesta viagem. Aguarde. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Já foi feito o apelo? Já foi feito o apelo. Amém. Só nos resta agradecer a Deus. E eu convido os irmãos, domingo que vem, para estarmos juntos, no horário das 18 horas, estamos no culto da família. Eu sei que os irmãos pegaram o informativo. Se você não pegou e tiver informativo, mais informativo aí, bom, está aqui, ó. Pastor Matias, ele tem os informativos, que é o que está gravando. E eu convido os irmãos que quiserem rever a mensagem de hoje. Nós temos um canal no YouTube, que a nossa irmã Marise, ela abriu para poder estar abençoando o culto desta noite, né? É Casa de Zadok. E se você que pegou aí, ó, o informativo, está bem baixo aqui, ó. Acompanhe-nos nas redes sociais, tá bom? Então nós temos vários cultos já gravados lá, inclusive de hoje, até quarta-feira, né?
quarta-feira já está lá já o culto de hoje. E assim vai sucessivamente, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu projeto. Amém? Oração da fé. E depois nós vamos ouvir, né? Nós vamos estar orando junto a todos, em nome de Jesus. Amém? Oração da fé. Senhor Jesus, eu te rendo graças. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Pai, eu entrego nas tuas mãos o pastor Paulo Mancida, Senhor, por ser a responsabilidade desse culto, Senhor. Meu Deus, abençoa os teus filhos de uma forma especial. Aos Deus, eu te agradeço por essa rica oportunidade que temos, Senhor, em que temos diante de Ti, em que temos diante da Tua presença, Senhor. Essa oportunidade, ela é única, Senhor, e por isso abraçamos essa oportunidade. Então temos a total certeza que tão grande e tão poderoso é o Senhor que dá vitória. Senhor, assim como o Senhor nos trouxe em paz sei também que o Senhor nos levará. Meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, eu clamo a Ti pedindo, meu Pai, uma vitória e uma bênção. Dê uma semana de produtividade, uma semana de resposta, uma semana de conquista, uma semana de milagre. Pai, abençoa cada um com os seus afazeres, meu Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos, certo na vitória, em nome de Jesus. Levanta essa sua mão. Eu quero agradecer também o seminarista que nos apoia. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe vocês grandemente, que estão sempre aqui constantemente apoiando o culto da família. Mas eu tenho certeza que o maior presente virá de Deus para vocês. Amém? Temos uma alegria muito grande, né? Em nome do pastor Paulo, né? E vocês estão aqui à vontade para poder nos ajudar. Levanta assim. Que a graça, a comunhão do Espírito Santo de Deus, a consolação de Deus Pai, e seja com todos de hoje para todos sempre. Amém. Bem forte. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Deus abençoe, vou em paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.